Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. E aí entra a Kimbanda. A Kimbanda, ela funciona num operacional muito simples. Toda ação tem uma reação, porém, quem bate primeiro às vezes bate mais forte, e quem bate evita apanhar. Ela, como estrutura espiritual, ela não segue o perfil de religião. A Kimbanda, ela é um culto, e ela tem aí essas matrizes conversando com ela o tempo inteiro, e ela fala assim, olha, aqui é um grupo fechado. Como é que entra? Através de pacto. E quando eu falo pacto, já é uma palavra, pacto. O pacto é um contrato. Então eu combino com a entidade, olha, eu vou fazer 50%, você vai fazer os outros 50%. E aí aparece um tata ou uma iaia que vai literalmente retificar. Fala, olha, pelos poderes a mim concedidos, tá? Por tudo que eu recebi espiritualmente e corporalmente, porque na Kimbanda nós temos rituais de corte no corpo para que algumas coisas ganhem a corrente sanguínea, e esse poder ele se transmite. É iniciático, é pactual, para que os segredos possam ser preservados. E você pactua com a entidade. A entidade vai me deixar milionário? Trabalho, vai fazer isso, só que nós estamos falando de Brasil, né? Existem outras coisas não tão lícitas que acabam permitindo que alguém se torne milionário. Só que espiritualmente falando, eu preciso pensar que a entidade ela é uma força e que de alguma forma, eu fazendo o meu papel, ela também vai viabilizar. Só que isso dentro da Kimbanda não opera com a visão cristã, não opera com a questão do sincretismo. Não adianta... vou apertar. Não adianta eu, na condição de branco, classe média baixa, privilegiado, sentar aqui e falar, olha, é o seguinte, é que a religião ela é vista a partir da cor. Cara, eu quero morrer. Eu literalmente, eu quero morrer. Eu tive a oportunidade, eu assisti alguns episódios do Planeta e tem uns que eu anotei. Falar, eu queria tanto conversar com esses caras, fazer uma resenha, porque eu tenho perguntas assim. Aquele camarada nosso juntou o espírita, o neuromágico e o ateu. O Sabag. Isso! Nossa, queria estar na ponta da mesa. Eu recebi muita mensagem na ponta assim. da mesa e falar, amigo, fé a gente respeita, porque fé é escolha pessoal. Só quando a gente fala de dado, de técnica, de fundamento, e eu sou um cara do invisível, eu sou um cara que lido com a espiritualidade, eu preciso tomar cuidado com algumas coisas. Então, respeitando o processo de escolha das pessoas, algumas coisas precisam ser lembradas e precisam ser retificadas. Kardec tem passagens em nota, escrito, publicado, que ele fala, olha, um homem preto, ele é um homem inferior. Ele é uma raça inferior. E ele disseta, já com tudo acontecendo. Então, fica muito difícil num país onde você tem 1/3 dos religiosos tentando argumentar pela Bíblia. O 2/3 tentando argumentar pelo Livro dos Espíritos. E o restante dessa fatia é a fatia que fala, tá, mas e aí, o que eu faço? Porque eu queria perguntar para ele assim, tá, você fala de Deus, o micro, o átomo, é bacana, a gente pode viajar no multiverso da loucura, da física quântica, dá para fazer tudo, só que assim, quando eu pergunto para você, Deus, quem é Deus? Você vai falar mediante a sua crença e tal, só que você reparou que esse Deus é sempre parecido com a construção do Deus católico? Ele é homem, ele tem regras, no que se considera sagrado da escrita dele, dividido em Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Aí no Primeiro Testamento eu tenho o Deus que mete o louco, né? Ele destrói, ele arrebenta, ele quebra tudo. Aí no Segundo Testamento ele fala, agora eu vou ser legal, seja um bom filho. E essa imagem, ela é embutida no cenário nacional. Nós somos educados para pensar Deus o tempo inteiro como uma força branca, e essa força, ela está acima de tudo. Não existe coisa mais hedionda do que quando eu pego o processo cultural indígena e iorubá, eu atropelo aquela teologia, eu atropelo aquele panteão para falar, não, mas só muda o nome. Quando fala só muda o nome, significa que uma cultura morreu e uma prevaleceu.